O MMA, esporte que o UFC produz, é talvez o esporte que exige mais dos atletas. Nele, você precisa treinar todas as artes marciais possíveis de maneira mesclada. Ser minimamente bom nelas todas, para lutar em alto nível. E ainda você precisa ter uma boa preparação física, pois lutar por 15 minutos com explosão de golpes e isometria de luta agarrada não é para qualquer um. Mesmo assim, existem esportes menos complexos que você tem um ganho maior. Mas por quê? Se o MMA é um esporte que mais exige dos atletas, por que eles ganham menos do que outros esportes que, com todo respeito, não exigem tanto do que um lutador de MMA faz? Bem, neste vídeo, você entenderá como que os atletas do UFC recebem seus salários. O pagamento do UFC não tem sido o dos mais fartos nos últimos anos. Em 2022, apesar de ter sido um dos melhores anos da empresa no quesito faturamento, os lutadores receberam apenas 15,5% de participação da companhia. O jornalista da Body Elbow divulgou o relatório abordando o quarto trimestre e os lucros do ano inteiro de 2022 para a Endeavor Group Holdings, a empresa que controla o UFC. O evento teve cerca de 1 bilhão de receita, enquanto os lutadores coletivamente receberam 180 milhões de dólares, o que é uma baita de uma grana, porém não é o que parece. Lembre-se, existe uma desproporção entre os salários dos lutadores. É como se tivesse uma cadeia alimentar de receitas. Os lutadores top 10, top 5 de suas respectivas categorias, obviamente, ganham mais. E isso é justo. De forma alguma, isso é injusto. Porém, os lutadores não tão ranqueados recebem significativamente muito menos. Um lutador recebe cerca de 20 a 50 mil dólares por luta, dependendo do bônus de vitória, enquanto as estrelas, que são exceções, ganham milhões. Você deve estar pensando que 20 mil por luta é uma baita de uma grana. E eu concordo com você, queria eu ganhar 100 mil reais para lutar. Só que não é assim que a banda toca. Existem custos e impostos. Lutadores gastam com nutricionistas, recuperação física, camp, dividindo o lucro com seus treinadores e, além disso, com seus empresários. Além de que, a atividade de um lutador de MMA é inconstante. Diferente de um jogador de futebol, que quase toda semana ele está lá, em uma partida, jogando e sendo exposto midiaticamente, o lutador luta no máximo 3 vezes no ano. E isso quando não tem uma lesão que fica anos fora. O atleta só ganha quando luta. Não é igual a outro esporte como o próprio futebol, por exemplo, que mesmo você estando lesionado, o clube arca com seus custos. Na luta, o buraco é mais embaixo. A política de salário dos lutadores tem uma combinação de taxas fixas por lutas e bônus por vitória, além de outros bônus de desempenho para incentivar o lutador a performar bem. Os lutadores, ganhando o bônus de desempenho, conseguem cerca de 50 mil dólares, ao ganhar a atuação da noite ou luta da noite. Porém, esse bônus não é líquido. Existe a questão de impostos que o evento tem que retirar, além de que, para fins de marketing, o UFC posta estes números altos. Isso valoriza tanto o evento quanto o lutador. Primeira vez que eu vi tá na gringa, né? Aí entrei no UFC e tal, aí finalizei, 40 e poucos segundos, aí ganhei o bônus. Catei o telefone, liguei lá pra minha mãe, falei, mãe, eles estão ricos, ganhei 50 mil dólares. Felizão, falando com os amigos, falei, mano, eu vou comprar isso e aquilo, né? Beleza. Aí chegou, né, a folha, né? O que é isso aqui? Não, a folha, tal. Tá, mas não ganhei 50? Não, você ganhou, tá aqui? Você não roubado, mano. Não, macaco, não, vem cá, senta aqui. Você ganhou 50 mil dólares, realmente, tá aqui, ó. Só que tem um desconto disso. Aí eu olhei, né? Não tá ruim não, né? Mas já tirou de vocês também? Não, não tirou. Ainda tinha que tirar o da equipe. Falei, caralho, isso aqui é só descontado daqui dos Estados Unidos? É, então tipo assim, na verdade você ganha uma folha de sulfite, o cheque tá lá em cima com o valor que você ganha, já vem com descontado. Você vai lá e entrega no banco, o banco já faz assim, ó. A lutadora, que inclusive já foi campeã, revelou estar com prejuízos financeiros, precisando aumentar a sua frequência em lutas no UFC. Enquanto a média de lutas por atletas seria 2 por ano, Jessica Batistaca, como também é conhecida, fez 5 lutas em menos de um ano pelo UFC. Isso levou a atleta a vender conteúdo sensual no OnlyFans. Mark Coleman, outra grande lenda do UFC,
relatou que sofreu dificuldades financeiras, acumulando dívidas, precisando de ajuda. O atleta disse que tem lutado para ganhar as contas do seu seguro médico, que custa cerca de $800 por mês. Tudo bem que na época de Coleman, o esporte ainda estava começando. Ele foi campeão do UFC 10, já estamos na edição mais 300. Enquanto um lutador de renome está em más condições, é comum para os atletas que não sabem lidar com dinheiro, mesmo ganhando uma bolada, quanto para atletas que não sabem lidar com essa bolada. A época de 2010 do UFC foi uma das épocas que, apesar de não ser o tempo em que mais ganhavam dinheiro, foi a época que mais existiam lutadores promissores. Até 2014, os lutadores ganhavam dinheiro além das lutas, com patrocínio de bonés, shorts, camisas e banners. Quem lembra da Moninha Açaí, por exemplo, que patrocinava os atletas brasileiros em específico? E realmente, nessa época ajudava bastante os lutadores, porque além de ganhar com a luta, eles ganhavam no merchandising. Porém, em 2015, o UFC adotou uma política que de forma alguma ajudaria os combatentes. Só iriam atrapalhar. Em maio de 2014, o Ultimate fechou um acordo de $70 milhões com a Reebok para patrocinar seus lutadores. Acordo que durou até março de 2021. Realmente, o UFC fez um meio de campo para auxiliar os lutadores. Porém, havia um teto sobre o patrocínio dos atletas. O acordo era uma forma de tirar o poder dos empresários dos lutadores no esporte. Este acordo com a Reebok com o UFC foi uma forma da organização tomar o poder sobre os atletas e retirar a influência dos empresários sobre as negociações contratuais. Isso de certa forma prejudicou os atletas, já que muitos deles tinham mais de um patrocínio em suas lutas, diminuindo apenas para um patrocínio que pagava até menos do que eles recebiam na era antiga. Muitos lutadores expressaram a sua crítica pela queda nos rendimentos que não teriam, ao não poder anunciar mais. O ex-campeão do UFC, Aljamain Sterling, disse que esse acordo da organização com a Reebok era uma forma de tirar dinheiro de seu bolso. O ex-lutador do UFC, Brandon Schaub, disse que perderia 90% do seu dinheiro com patrocínio, indo de 6 dígitos, sendo de 100 mil em diante, para 5 dígitos, sendo de 10 mil até 99 mil. Com esse modelo de patrocínio, até o topo da cadeia alimentar do UFC, que eram os campeões, sairiam afetados, já que, caso o campeão do UFC perdesse o título, ele poderia sair de 40 mil de patrocínio por luta para 2.500, considerando, obviamente, o patrocínio da Reebok. O que salvou os atletas do UFC foram suas redes sociais. Lá eles podem divulgar à vontade. Inclusive, muitos atletas provavelmente ganham mais com patrocínio do que lutando, se duvidar. Existe uma treta entre Jake Paul e Dana White, que se perdura há algum tempo, e o motivo principal é o modelo de pagamento do UFC para com os atletas. Jake Paul, ao comprar as ações da Endeavor Group Holdings, empresa que é uma das donas do UFC, o lutador pediu aumentos dos benefícios e ganho dos atletas. Jake Paul fez uma comparação do UFC com os eventos de boxe. Ele comparou o documento de pagamento dos lutadores do UFC 270 de 1.800.000, enquanto a luta entre Deontay Wilder e Tyson Fury foi um pacote de $50 milhões, na qual Fury conquistou a vitória. Inclusive, Francis Ngannou, ex-lutador do UFC que deixou de ser campeão saindo de organizações por motivos de divergências com o presidente Dana White, disse que foi ameaçado pelo Ultimate de processar seus agentes por entrar em discussões com Jake Paul para uma potencial luta de boxe. Jake Paul alegou que os lutadores não podiam fazer nada, que não tinham direitos, que o contrato era unilateral, que a pessoa não tinha nem seguro de saúde enquanto fazia isso, colocando seu corpo em risco em prol do show. A aquisição de empresas concorrentes como o Strikeforce e o Pride consolidou o controle do UFC no MMA, tanto que se você parar para pensar, a palavra UFC é mais pesquisada e mais famosa do que a palavra MMA. Em nenhum outro esporte a organização é mais famosa do que o esporte em si. Acredito que só o automobilismo é com a Fórmula 1, como o MMA está para com o UFC. O leigo fala de UFC, até porque a empresa consolidou tanto o mercado, investiu tanto em brand e consolidação de marca,
que o UFC virou sinônimo de esporte e não organização. Esse monopólio faz com que as empresas não tenham concorrência. Então, os lutadores ficam refém de salários mais baixos do que deveriam ganhar. E também podendo aumentar o preço de seus ingressos. E se existe uma coisa que você não ficará refém de preços altos e de monopólio de nada, é ao comprar o seu material de luta. Com a Amazon Pitacos você terá acesso a um acervo de materiais de lutas com o melhor custo-benefício do mercado. Lá, escolhemos os melhores materiais de lutas com base no custo-benefício e avaliações do público. Com isso, você não perderá tempo pesquisando o material de luta, já que fizemos esse trabalho para você. Clicando no link do comentário ou da descrição, você terá acesso a qualquer material de luta que você deseja. O lutador do UFC ganha bem, porém é uma espécie de cadeia alimentar, em que só 1% tem um grande salário. Essa distribuição de renda entre os lutadores é baseada no que, sendo justo ou não, é assim que faz a companhia gerar dinheiro, o qual é o quão o lutador é popular, o quanto ele vende de pay-per-view. O UFC é uma espécie de business show, entretenimento puro. Às vezes, não é o melhor que disputará o cinturão, e sim aquele que o público pede e o que vai gerar mais renda. Só pegar o exemplo de Charles do Bronx, que teve que pegar uma sequência absurda de vitórias para poder disputar o título, já que ele não era um lutador popular antes de se tornar campeão, como ele é hoje em dia. Além disso, a visibilidade e o número expressivo de seguidores no Instagram permitiram que o brasileiro conseguisse fechar patrocínio e ter um poder de negociação. Ele é um dos que estão no 1%. Aqueles que foram campeões e são populares, o que, para mim, ainda é mais relevante do que o título, até porque o Nate Diaz da vida, que nunca foi campeão, foi um dos lutadores mais bem pagos em sua época, quebrando recordes de pay-per-view, mesmo nunca ter sido campeão do UFC. Isso porque ele era popular, ganhando mais dinheiro que campeões de sua categoria. Essa é a pirâmide do UFC. Só 1% ganha bem, assim como qualquer outro esporte. Sejamos sinceros. No futebol, uma porcentagem pequena ganha bem. Imagine quantos jogadores de futebol existem no Brasil contando da Série D até a Série A. Agora, afunile e veja quanto deles ganham mais de 15 mil reais por mês. É o mesmo do UFC, só que de maneira mais injusta ainda, já que o lutador ganha por luta e não por mês. Lembrando que o lutador não luta todo mês. Essa inconsistência de salários fez com que alguns lutadores tivessem que fazer uma escolha, abrir uma espécie de sindicato dos lutadores. Wanderlei Silva foi um dos lutadores que apoiou publicamente a criação de um sindicato de atletas do UFC, criticando abertamente Dana White e a organização por manterem salários baixos e contratos restritivos. Essa postura de Wanderlei obviamente gerou uma desavença entre patrão e funcionário, culminando até na saída do UFC. Inclusive, Wanderlei fala abertamente que um dos seus maiores arrependimentos foi ter brigado com Dana White. Uma matéria no GE de 2014 fala sobre as críticas de Wanderlei à organização por salários mais baixos aos atletas. O lutador alegava que o salário em relação a ele já era bom, pois tinha um certo sucesso no Pride, já vindo com um preço alto. Em 2015, o lutador afirmou que recebeu um suporte do Sindicato do Futebol Americano, a NFL. Segundo Wanderlei, o presidente da organização mais famosa de futebol americano disse que estaria colocando advogados à disposição do atleta. O Cachorro Louco, como é conhecido, fez uma série de denúncias contra o UFC, entre elas que a organização teria recebido 70 milhões de dólares da Reebok, mas não teria repassado nada aos lutadores. Outra denúncia que é comum dos lutadores foi que o Ultimate passaria no máximo 15% do que arrecada aos combatentes, enquanto em outros esportes, segundo o lutador, repassaram até 60% do que recebem aos atletas. Algumas das lutadoras acabaram aproveitando que o UFC oferece uma grande visibilidade para completar a sua renda. Felice Herrig, ex-lutadora que competiu no The Ultimate Fighter, revelou que a falta de dinheiro, mesmo sendo lutadora, foi a principal razão para ela abrir o OnlyFans, aproveitando que pelo menos o Ultimate deu a visibilidade para ela. Atletas de combate, querendo ou não, passa por lesões. É o esporte que mais lesiona, talvez. Você está sujeito a tudo, pois você é literalmente trancado em uma jaula e luta até nocautear o oponente. E a lutadora teve problemas financeiros,
após a cirurgia de ligamento cruzado anterior. Em 2019, por conta disso, ela decidiu abrir um OnlyFans como uma fonte de renda a mais. Outra grande lutadora que até chegou a ser campeã do UFC, que foi citada já neste vídeo, foi a atleta Jéssica Andrade, conhecida também por Jéssica Batistaca. A ex-campeã do peso palha se tornou mais uma lutadora a abrir uma conta no site Azul, onde depois ela se arrependeu e fechou sua conta. É comum casos de lutadoras que abrem contas no OnlyFans pelo fato de ser uma renda a mais e a demanda por esse conteúdo ser grande, até porque o público da luta é masculino. Isso é uma forma de os fãs pagarem para ver mais sobre sua vida. Mas se engana que só a lutadora feminina que tem conta no OnlyFans. Lutadores como Charles Oliveira e Paulo Borrachinha têm as suas contas nesse aplicativo. Porém, a diferença é que o conteúdo mostrado por eles são conteúdos de bastidores de treinos. Inclusive, eles acabam sendo patrocinados pela plataforma, com o intuito de dar credibilidade e mostrar que a marca OnlyFans não é apenas conteúdos adultos, mas que o objetivo da plataforma é para quem quer ver mais a vida do influenciador ou atleta. Lutadores do UFC têm muito status, são famosos, quando entram no Ultimate ganham uma visibilidade absurda, porém, comparado a lutadores de boxe, por exemplo, eles ganham menos proporcionalmente falando, mesmo até sendo mais famoso que alguns. Isso porque a distribuição de renda é um modelo diferente do MMA para com o boxe. Enquanto no boxe a estrela do evento são os lutadores, no UFC a estrela do evento é o UFC. Veja o UFC 300, por exemplo, onde teve gigantes da luta, os caras mais hypados do momento, e mesmo assim, o banner da divulgação deste evento, que foi um evento histórico, não teve nenhum lutador, apenas o nome UFC 300. Na época, o Pride era um tipo de evento que até valorizava os atletas. Porém, algumas coisas fez com que o Pride acabasse. Se você quer saber por que o Pride acabou, clique no vídeo que está aparecendo na tela que eu te explico.